Olá, eu sou Elaine Cândida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida de Elaine, compartilhando com vocês mais um pouquinho dos adornos que eu estou preparando para fazer a minha árvore de Natal ficar linda, mas quando eu montar, até agora eu confesso para vocês que eu ainda não montei a minha árvore. Gente, eu ainda estou nessa labuta com essa árvore, eu confesso que ela está quase às vésperas do Natal para ser montada. Enfim, todo ano é essa novela. Mas essa é a vida de Elaine, né? E como essa é a finalidade do canal, mostrar um pouquinho do que é a minha vida para vocês. Enfim, é isso. Eu tenho aqui um pedacinho de talagarça e eu estou fazendo um cone. Eu estou aqui só com o restinho, né, desse material, então eu estou tentando aproveitar ao máximo para fazer um cone de um tamanho assim razoável, porque eu quero montar um anjinho super bonitinho, coisa assim muito delicada, muito mimosa, e vocês vão ver que coisa mais bonita, mais linda que vai ficar. Bom, hoje nós temos aqui a chuva por fundo musical. Ela está aqui nos dando o ar da graça, que é uma coisa maravilhosa, um presente maravilhoso de Deus para nós. E vai nos auxiliar a instrumentalizar aqui todo o nosso vídeo hoje. Olha o que eu estou fazendo. Eu escolhi aqui a melhor maneira de fazer esse cone. Não é um cone tão grande, mas também não é tão pequenininho. Mas se você quiser reproduzir na sua casa, faz o tamanho que você quiser. Essa talagaça você encontra em casas de aviamentos e também em alguns armarinhos, né? Papelarias também, às vezes tem. Aqui eu estou fazendo mais dois pequenininhos que serão as mangas do vestidinho do nosso anjo. E eu, como já falei para vocês, o meu artesanato ele não tem molde, né? Ele não é uma coisa padronizada, é tudo no olho mesmo, tudo sem medida nenhuma. Você vai olhando assim e fala, isso não vai dar certo, mas no final dá. Então tenha fé, continua assistindo aí até o final, aproveita e já deixa o seu like. Se você quiser já compartilhar também, fique à vontade. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve também, ativa o sininho para receber as notificações e fique à vontade para comentar, tá bom? Para fazer a cabecinha do anjo, eu estou utilizando aqui um saquinho daqueles de lavar roupa, colocar roupa na máquina para não deixar estragar, roupas delicadas. Então, eu tinha um aqui que estragou e eu estou reutilizando esse material dele. Como ele é muito fininho, eu estou utilizando dobrado. Então, são dois pedacinhos dele para cobrir uma bolinha de isopor que vai ser a cabecinha do anjo. Amarrei, como vocês estão vendo aí no vídeo, e estou deixando uma sobra embaixo, no lugar que seria o pescocinho dele, para que ele possa fazer a conexão com o vestidinho lá. E aí eu vou precisar abrir essa passagem para poder fazer essa conexão, porque ficou muito apertadinho, né? Aí eu dou uma torcidinha aí, como vocês estão vendo, e ainda ficou apertadinho, eu vou ter que abrir mais um pouquinho para que passe. E esse anjinho, na verdade, gente, eu já tinha feito ele no Natal passado, e esse ano eu estou fazendo ele com uma nova modelagem. Ele vai ficar mais bonito ainda do que o do ano passado. Depois que a cabecinha foi inserida, agora eu venho com a cola quente e faço essa fixação aí para poder dar uma maior sustentação, deixar mais firme, mais seguro. E aos poucos o nosso anjinho vai começando a ganhar forma. Para as manguinhas, eu deixei duas pontinhas. Cortei meio que na diagonal, tá vendo lá embaixo? Elas vão ficar um pouquinho pontudas. E essas pontinhas vão fazer um efeito lá, olha, na hora que a gente colocar. Quando a gente fixar no corpinho dele, tá bom? Você vai entender isso melhor na hora que a gente fizer essa fixação. Eu estou pegando aqui um pedacinho de fita, se eu não me engano o nome dessa fitinha é Passa na Maria, acho que é isso. E eu estou colocando ali em volta do pescocinho dele para fazer um acabamento bem bonitinho naquela colagem que a gente fez. E também vai servir de um babadinho, né?
uma decoraçãozinha assim na roupinha do nosso anjinho, porque o nosso anjinho ele é muito chique, ele tem costureiro, né, assim, profissional fazendo as roupinhas dele, então ele precisa ter assim uma coisinha de um acabamento de uma de fina costura, né? Uma coisa que mostre que ele veio realmente do reino celestial, tá bom? Esse detalhe também vai ser colocado com a cola quente na barra do vestidinho dele. E também vai dar um charminho todo especial pro nosso anjinho. Gente, ele fica numa delicadeza, fica tão bonitinho. Eu fiquei apaixonada. E é diferente, é um anjinho diferente de todos os que eu já vi sendo feitos por aí. É muito bonitinho. E eu sou muito suspeita para falar, né? Porque tudo que a gente cria, a gente tem que valorizar. E eu, particularmente, sou apaixonada por artesanato e artesanato de bom gosto. Então, nosso Deus do céu, a gente tem realmente que valorizar. Nas manguinhas, eu vou fazer a mesma arte, o mesmo cuidado de fazer esse acabamento. Olha, então, lá na costura, onde ela vai emendar, lá em cima no vestidinho. E também lá na borda, na boca da manga, lá embaixo. Para fazer a asinha, eu vou usar cordão de ráfia, ou fita de ráfia, corda de ráfia, fio de ráfia. E aí eu vou medir 4 dedos mais ou menos, igual você me viu fazendo aí na imagem, só para eu ter uma noção do tamanho que eu preciso dessas asinhas, porque na verdade essas asinhas vão ser aquele modelo de lacinho, olha só. Eu vou pegar aqui 3 fitas, vou enrolar na minha mão, olha só, bem fácil de fazer. E vou amarrar ao meio, como vocês estão vendo aí nas imagens, de forma a montar aqui um lacinho. Vou pegar um pedaço de cordão de sisal e vou amarrar ao meio. Dou 2 nós para ficar seguro. Eu dei aí 5 voltinhas com o cordão de sisal. E vou dar esses nozinhos aí para segurar. Eu até fiz vários lacinhos parecidos com esse para decorar as bolinhas de Natal nos vídeos anteriores. Você pode dar uma olhada depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você não assistiu ainda. Só que eu cortei as alças dos lacinhos e aí eles ficaram assim, descabelados, né? Nesse caso aqui eu não vou cortar, eu quero esses lacinhos aí fechadinhos, bonitinhos, assim, desse jeitinho aí mesmo. Porque agora eles não têm função de lacinho, agora a função deles é asinha de anjo. E olha só, nós vamos colocar aqui aquela alcinha que vai segurar esse anjinho lá na árvore, penduradinho, né? Então eu estou usando aqui mais um pedacinho de cordão de sisal. E por cima desse cordão de sisal eu vou fixar o nosso lacinho ou as asinhas do nosso anjinho. O lado onde ficou a amarração, o nozinho, eu ponho para baixo para ele desaparecer, ele some lá para baixo. Fica escondidinho e o acabamento atrás fica mais bonitinho. Nosso anjinho já está quase pronto, está muito bonitinho, já estou gostando muito, mas ainda tem muita coisinha para fazer. Olha só. Vamos colocar agora as manguinhas. E aí, a costura da manguinha que a gente fez com a cola quente, ela vai ficar virada pro vestidinho, ela não vai aparecer, tá? Mas antes de colar as manguinhas, a gente tem que colocar os bracinhos dele, né? Então, eu tô usando aqui um barbante, um cordão aqui bem, tipo cadarço. Ele é bem grosso, eu não sei o nome dessa linha, desse barbante, desse cordão aqui. Se alguém souber, pode escrever aí, por favor, embaixo. Ajuda a artesã aqui. E eu vou deixar sobrando, olha, para fora da manguinha o tamanho que eu quero de bracinho, para ficar exposto, tá bom? E aí eu meço aí, passo cola só na parte que eu quero que fique lá dentro da manguinha.
E aí, com a ajuda da ponta da tesoura, eu aperto lá dentro, fixo bonitinho, igual você está fazendo fazer aí. E vou repetir isso também no outro, antes de colar a primeira manguinha, para eu poder ter mais ou menos uma noção de tamanho. Olha, eu vou sempre medindo ali no olho mais ou menos, para não deixar uma coisa ficar muito destoada da outra, né? Não ficar um grande demais, o outro pequeno demais. Senão fica bagunçado. Porque tudo bem que eu não uso molde, não uso régua para estar medindo. Às vezes eu recorro a isso, mas é muito raro, né? A pessoa aqui não tem muita paciência para ficar milimetrando as coisas, não, sabe? Eu acho que eu sou meio hiperativa nesse sentido aqui. Mas dá para fazer muita coisa sem molde, sem estar medindo muito. Então, mas não é por causa disso que tem que sair tudo torto, tudo bagunçado, tudo desajustado, né, gente? Vamos e convenhamos. Dá pra gente se organizar e fazer um negócio um pouco mais, assim, simétrico, né? Dá pra gente fazer. Você vai ver que eu errei um pouquinho realmente na hora de colocar essas mangas aí, mas deu, assim, um movimento pro meu anjo. Ficou legal, eu gostei. E olha aí, com a cola quente, a gente ajusta as manguinhas, fixa na posição certinha que a gente quer e vá lá. Temos um anjinho vestido, com bracinhos inclusive. Olha que fofo que já está ficando isso, gente. É meu momento de brincar de boneca de novo. Eu estou amando isso. E aí eu tenho aqui um pedacinho só que sobrou de natais passados aí, desse cordãozinho perolado. E eu vou usar para fazer a coroa do anjo. Vou aplicando cola quente, como vocês estão vendo aí, devagarzinho. Numa altura que eu vi que é interessante, aí na testinha dele. E vou colocando o cordão com cuidado, para não ficar torto. E olha só que atrevido que tá ficando o meu anjinho com a auréola. Olha só, gente, que graça. Bom, agora eu quero colocar ainda mais um detalhezinho que vai dar, sim, vai ser a cereja do bolo nessa brincadeira toda. Eu vou juntar as mãozinhas do meu anjinho e ele vai segurar uma estrelinha. Olha só, uma estrelinha que eu tenho aqui de MDF. Só que a estrelinha em si, ela é muito opaca, né? Então eu vou colocar aqui um brilhinho de cola com glitter mesmo, que eu tenho aqui também. Passa um pouquinho aqui sobre essa estrela. E pronto, agora sim. Ela vai ficar até com um significado ainda mais intenso, brilhando na mão desse anjinho, que vai enfeitar lindamente a minha árvore de Natal e pode servir de inspiração para a sua também, ou para qualquer cantinho da sua casa, se você estiver disposto, inspirado a fazer, aí para o seu cantinho, para o seu lar também. Olha que coisa mais charmosa, mais meiga e mais significativa também. Não ficou lindo? E para esse segundo projeto, eu já recortei aqui, num tecido de uma almofada velha que eu ia jogar fora, um coração, dois, na verdade, do mesmo tamanho. Um vai ser a frente, o outro vai ser o verso, porque vai ser uma mini almofadinha, na verdade, de coração. Peguei aqui uns pedacinhos de renda, de fita, de gripi, daquele mesmo barbante, cordão, sei lá o nome desse negócio, que eu tinha por aqui, pedacinho de cianinha, um pedacinho da passa Ana Maria, e fui colocando aqui da melhor maneira, na melhor disposição que eu achei que ficaria. E quando eu encontrei a melhor forma, eu fui fazendo a aplicação dessas rendinhas, dessas fitinhas aí em um dos corações com cola quente mesmo. No meu caso eu fiz com cola quente, confesso, porque eu não tenho máquina de costura, não sei costurar. Esse tipo de coisa não é o tipo que você precisa saber costurar para fazer.
né? Você consegue fazer somente com uma costura reta. Mas eu não tenho máquina, então eu não faria realmente, aqui não tem como eu fazer. Mas se você tem máquina e quiser fazer com a máquina, fica perfeito. Inclusive o meu coração eu vou ter que fechar com a cola quente mesmo. Eu já fiz outros, os outros que eu fiz todos foram com cola quente e você vai ver no final, mas não fica muito bem definido, é perfeito. Você vê que é um coração, fica lindo, você vê que é um artesanato, mas não é aquele artesanato feito com costura. Claro que se você fizer com a máquina, vai ficar uma coisa perfeita, né? Bem definido. Inclusive eu tive que refazer alguns cantinhos que ficaram soltando, a cola não segurou direito, eu tive que refazer o cantinho. Alguns cantinhos ficaram muito pontudos, aí eu tive que ir lá, desmanchar e colar de novo para poder ajustar e fazer mais arredondado, para dar a curva direito. Então, assim, eu estou mostrando aqui para vocês a minha invenção, mas eu sei, eu estou ciente, já estou passando essa informação para vocês, que com a cola quente dá um pouquinho mais de trabalho. Se você puder fazer com uma máquina de costura, fica melhor, fica mais fácil e fica melhor acabado, tá bom? Mas deu certo, como eu falei para vocês, a minha arte ela é meio assim, desajustada, né? Meio fora dos padrões, mas ela dá certo, tá bom? Do meu jeito ela dá certo. Enfim, vamos lá. Vocês me viram aí colocando as peças, fixando com cola quente. Até aí tudo bem, essa parte com cola quente não tem problema. A parte realmente que carecia mesmo da costura seria agora no fechar do coração. Mas com a cola quente também acontece, tá, gente? Olha só, eu fiz aqui a colocação dessa bolinha de madeira, mas como essa passagem, essa fissura dela é muito larga, o cordão ia passar direto, não ia fixar. Então eu dei um nó duplo, dou 2 voltas antes de fazer o nó, e aí coloco a bolinha. Isso daí é para preparar a alcinha pela qual o coração vai ficar pendurado no galho da árvore. Bom, na hora de colocar essa alcinha, no fechamento desse coração, essa alcinha ela tem que ficar pelo lado de dentro. Ela não pode ficar por fora, porque esse coração vai ser costurado pelo avesso, depois ele vira, né, o lado do detalhamento todo da decoração para fora. Então, olha só, esse aí seria o lado correto, né, a bolinha para fora. Mas como vai ser costurado agora pelo avesso, ela vai ficar de cabeça para baixo e para dentro. E aí nós vamos fechar. Então, vamos lá. Começar a costurar, fechar esse coração com a cola quente. É realmente um desafio, mas dá certo. Devagarzinho, com jeitinho, consegue. A melhor maneira que eu acho para fazer essa invenção é fechar esses cantos todos e deixar uma lateral do coração aberta para fechar por último. Nunca jamais deixar um cantinho para fechar por último, porque esses cantinhos dão muito trabalho para fechar. E quanto mais reto for o local para fechar por último, melhor.
E aí vocês viram que eu não fechei o coração todo, eu deixei uma passagem na lateral por onde nós vamos fazer o enchimento dele. E enquanto ele seca, eu peguei aqui um cordãozinho de ráfia e estou fazendo um lacinho bem simples, como nós fazemos laço de fita mesmo. Dobrei ele em 4 partes e com essas 4 partes ao mesmo tempo, olha, eu vou juntar e dar um lacinho normal, fazer aquele lacinho que a gente cruza e dá como se fosse um nozinho, aperta, puxa e estica. Olha só. Fiz um lacinho. Aí eu corto as pontinhas para poder tirar essas dobrinhas que ficaram, né? E pronto, olha, eu tenho um lacinho normal, como um lacinho de fita qualquer. A diferença é porque eu fiz com a ráfia dobrada em 4 partes, ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer mais um dele, porque eu vou usar 2 para decorar esse coraçãozinho. Olha lá, meu coraçãozinho secou. Eu vou agora virar, ou desvirar no caso, para que ele fique pelo lado certo agora e depois a gente possa fazer o preenchimento com lã acrílica. Essa é a hora em que a gente vai ver se realmente deu certo a nossa invenção de colar, costurar tudo aqui com cola quente. Como eu falei para vocês, eu precisei fazer alguns ajustezinhos, ficaram algumas pontinhas assim muito salientes. Aí eu puxei, desfiz, meio que descosturei. Ó, esse lugar aí mesmo a cola ela secou antes do tecido grudar. Aí eu precisei passar um pouquinho de cola, fechar de novo. Mas teve alguns lugares aí em que ele ficou pontudo. A cola espalhou muito e ele ficou muito pontudo. Aí eu precisei desmontar o cantinho e passar um pouquinho de cola de novo, tornar a ajustar para ele ficar arredondadinho. E deu certo, depois ele ganhou o formato de um coração mesmo, como eu queria, tá? Inclusive lá perto da bolinha de madeira mesmo eu tive que ajustar também. Mas nada muito gritante, que precisasse assim muito desespero. A gente consegue ser feliz nos nossos natais e fazer lindas festas com esses artesanatos assim, cheios de cola quente também, não tem problema. A festa fica linda também, tá, gente? Olha só, eu coloquei lá acrílica dentro do meu coraçãozinho, fui enchendo até um ponto em que eu achei favorável. Depois eu vim com a cola quente pela passagem que eu deixei e fechei. Com jeitinho, com carinho, a gente vai colocando a dobra para dentro. Às vezes ela teima em não querer ficar, mas você tenha paciência, porque artesanato é para desenvolver paciência mesmo. E a gente vai devagarzinho, dobrando, ajustando e cola. Cola de pouquinho, cola um pedacinho, depois cola outro pedacinho. Não cola tudo de uma vez não, porque senão a bagunça vai se instalar e o nervosismo vai chegar, então vai devagarzinho, cola um pedacinho, olha lá. Depois que você fizer um cantinho, ajustou, legal, ficou do jeito que você queria, aí você vai pro outro. Vai, avança mais um pedacinho, e aí você faz um fechamento bacana, e o meu coraçãozinho me agradou muito, mesmo com alguns contratempos, né, como eu falei, tive que fazer alguns ajustezinhos, mas isso daí já é passado. Quando eu olho para essa belezinha que começou a aparecer, olha aí, ó. Tá vendo? Bom, agora é só fixar um dos meus lacinhos de ráfia bem à frente do coraçãozinho. Esse lacinho é opcional. Se você achar que não precisa, não precisa e pronto. É só não colocar. E o outro eu coloquei atrás, que inclusive é outra opção. Olha aí, um coraçãozinho sem as fitinhas decorativas, apenas com o lacinho. Ele fica mais minimalista e fica lindo do mesmo jeito. Bom, é isso daí, gente. Essas foram as 2 sugestões para hoje que eu queria compartilhar com vocês. E olha aí outros modelos que eu fiz. Eu espero que você tenha gostado e espero ter tocado o seu coração com os meus corações e com o meu anjinho lindo. Espero que você se sinta motivado a continuar sonhando com essa festa linda e com o real significado desse momento tão especial que Deus nos deu, que é o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o presente maior que Deus poderia nos dar, um Salvador para as nossas almas, para nos dar um futuro e uma esperança bendita, bem-aventurada. Que Deus ministre ao seu coração essa festa linda hoje e sempre.
Seja o Natal na sua vida todos os dias. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!